Tem autores que falam que a China, na verdade, cresce, mas muito timidamente, e evita, por todos os meios, desafiar aquele sistema que tantas vantagens deu para a China. A China beneficiou-se muito dos regimes internacionais criados pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eu imagino e eu penso e defendo a tese de que a política externa chinesa tem virado cada vez mais assertiva, e por assertiva entende-se a imposição de custos nos parceiros que são maiores aos custos passados, impostos no passado. Por um lado, essa assertividade se traduz em contratos difíceis de romper. A mudança ideológica que acontece constantemente na região faz com que a China procure acordos de meio termo e não curto prazo. Portanto, para os governos que entram, fica muito difícil romper esses vínculos que a China negociou com, por exemplo, a esquerda latino-americana. O governo de Temer, o governo de Macri na Argentina, falaram mal na imprensa dos vínculos das administrações passadas, mas quando chegou a hora de tomar decisões, decidiram continuar aqueles contratos que os países tinham com a China. Por outro, ela também se traduz em um custo maior para os Estados Unidos retomarem o espaço que deixaram de lado na América Latina. Apesar da tática de acomodação da China aos interesses norte-americanos, já existe concorrência em alguns setores, principalmente nos âmbitos comercial e de investimentos. Uma área fundamental tem sido a área de financiamento em infraestrutura. Os créditos de alguns bancos chineses, o Exim Bank, o Banco de Infraestrutura chinês, têm superado os créditos outorgados por organismos ocidentais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Esses créditos vão para um grupo específico de países: Venezuela, Equador, Brasil, Argentina. Há uma concorrência no sentido de que esses países agora podem acessar créditos que antes só podiam obter desses organismos ocidentais. Organismos como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, entre outros. A teoria da economia política internacional sugere um conceito que chama diplomacia econômica, que tem a ver com o uso de meios econômicos para fins de política externa. Eu posso dar uma preferência comercial para um país para o qual eu quero o desenvolvimento econômico. Então, muitas vezes o Brasil, na sua relação com países africanos, tem a ver com o fato de ser país de origem de língua portuguesa e, portanto, o Brasil gostaria ou tem uma relação de cooperação e de comércio para promover desenvolvimento. Então, vamos dizer, esse é um objetivo voltado para desenvolvimento econômico. E isso é político. A decisão para quem você vai fazer, com quem você vai fazer comércio ou vai oferecer cooperação internacional é uma decisão política. A outra é usar o comércio como forma também de influenciar decisões políticas. Um bom exemplo disso é se você quer que o país faça um voto a favor para você no Conselho de Segurança da ONU, então você faz comércio com esse país com o objetivo de influenciar esse país. A China, a literatura reconhece isso em vários países, em várias regiões, tem feito uso da sua economia, da sua diplomacia econômica, para, primeiro, por meio de vínculos econômicos, criar compromissos políticos de longo prazo. Um caso muito simbólico do aprofundamento das relações políticas com a China na região foi a discussão do Uru-Exit, um pouco em relação ao Brexit britânico, que tem a ver com a possibilidade do Uruguai. É uma possibilidade hoje não concreta, mas foi discutido em altas esferas políticas a possibilidade do Uruguai deixar o Mercosul para poder assinar um acordo de livre comércio com a China. O Mercosul tem uma cláusula que chama a cláusula 3200, que impede os países membros de negociarem acordos bilaterais com outros países sem envolver o bloco. Portanto, um acordo de livre comércio com a China teria que ser negociado com o bloco inteiro, Mercosul, China. Esses acordos têm sido frustrantes. Faz anos que o Mercosul negocia um acordo com a União Europeia, por exemplo, e é muito provável que nunca esse acordo se concretize.
O Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes e uma economia muito aberta ao mundo, tem decidido, agora sob o governo do Tabaré Vázquez, do Frente Amplio, liberalizar um pouco seus vínculos e diminuir a sua dependência com respeito ao Brasil e à Argentina, sobretudo depois da forte crise no Brasil. Criou-se uma comissão conjunta para discutir a possibilidade de um acordo de livre comércio com a China e criou uma polêmica forte, não só doméstica, mas também na região, porque o Brasil e a Argentina logicamente se opõem. Isso significaria praticamente a morte do Mercosul. Já se opuseram quando discutiu-se a possibilidade de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e o Uruguai. Portanto, essa oposição não é nova e não é exclusiva à China. Mas o que é simbólico é que a China acaba ocupando um espaço que correspondia aos Estados Unidos faz uns 10, 15 anos, não só como um grande parceiro econômico, mas também como um ator político que divide as águas e que cria essa sensação de apoios políticos e também de oposição política.